Estamos mais uma vez aqui, agradecidos a Deus por essa oportunidade de meditar um pequeno trecho da Palavra de Deus, mas sempre quero te lembrar que também trabalhamos na área de turismo religioso e temos um grande prazer de te levar a conhecer a Terra Santa de Jesus. Ali você experimentar momentos mágicos em lugares onde Jesus pisou, onde Jesus celebrou, onde Jesus realizou milagres. E para isso eu quero lançar para você meu WhatsApp de número 11 999 53 80 62. Nos procure, que nós lhe mostraremos vários roteiros em várias datas para que você tenha a oportunidade de estar lá. Um lugar que há 15 anos nós levamos uma infinidade de pessoas que ali se alegraram e muitos retornaram muitas vezes. Eu quero te levar também. Me procure, ok? Hoje vamos falar de uma temática que diz: qual o tamanho da tua promessa? Ele se encontra no livro de Josué, no seu capítulo 14, no verso de número 6. Eu quero chamar a tua atenção para as virtudes de um homem que seguiu uma promessa. É lógico que estamos falando aqui de Josué, aquele que haveria de ser o sucessor de Moisés. E Josué passa a ter um papel tão importante quanto Moisés, porque Moisés havia libertado o povo do Egito, feito a peregrinação do deserto, e quando chegam à porta da terra prometida, Moisés transfere o poder para Josué, como soldado, como valente, porque a partir daquele momento o povo de Israel haveria de buscar a conquista daquela terra que Deus estava dando. E nada melhor do que um soldado para viver aqueles momentos de conquista, de guerras, de batalhas. E esse homem, ele em diversos momentos demonstrou uma fé tamanha, e mais do que isso, era um homem que cria, que acreditava no seu Deus, em tudo quanto Deus havia prometido a ele. E nós começamos a ver que o tamanho da nossa fé está muito ligado à nossa lembrança. Aquilo que Deus falou para nós como profecia, como uma palavra lançada sobre nós. No texto básico que nós separamos, tem esse momento em que ele fala: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Deus fazia com que Josué toda hora se lembrasse das palavras proféticas que haviam lançado sobre ele. Sabe, quando eu vejo isso no nosso dia a dia, eu fico muitas vezes estupefato, palavra bonita, né? A respeito de como as pessoas se esquecem o que Deus tem transmitido ao longo de uma vida cristã. Eu quero dizer aos irmãos que Deus é tão fiel nas suas palavras que eu tive uma palavra profética cumprida na minha vida depois de 35 anos que ela fora lançada na minha vida. Eu era um adolescente e Deus havia lançado uma palavra para o meu coração e eu guardei no coração aquilo. 35 anos depois, eu lembrei daquela palavra quando ela se realizou. E eu voltei todos os anos para trás e lembrei, Deus havia falado isso comigo. É maravilhoso porque isso transcende o entendimento humano, porque nós muitas vezes lançamos para nós mesmos: olha, semana que vem eu vou fazer isso. Aí chega a semana que vem, você esqueceu. Daqui a um ano eu quero começar tal projeto, tal, e daqui a um ano você esqueceu que falou isso. Mas Deus é fiel e faz cumprir tudo quanto declarou a nós. Então,
quando nós falamos de promessa, de bênção, nós temos que ter ela viva dentro do nosso coração, porque a qualquer momento Deus pode realizar essa palavra lançada sobre nossa vida. E Josué não havia se esquecido, porque nós queremos entender que desde que Deus falou a Josué, até o momento que as coisas começaram a acontecer a ele, muitos anos se passaram, mas a chama daquela promessa ardia no coração dele. E assim tem que ser para comigo e para com você, meu amado. Trazer a memória da promessa, da profecia de Deus a nosso respeito será medir o tamanho dessa profecia, o que ela trará de grandiosidade para a nossa vida. Quando você não deixa ela morrer, ou não faz se esquecer dela, é como se todo dia você pingasse um pouquinho de fé sobre essa promessa, sobre essa profecia, e ela viesse acompanhando você até o dia determinado por Deus. Ela não vai morrer, ela vai permanecer, ela vai crescer, ela vai criar raiz, ela vai criar condições de que quando ela se tornar realidade, você vai entender o quanto Deus foi fiel ao fazê-la cumprir-se na tua vida. A tua promessa também será do tamanho da tua esperança. Porque no texto básico, em Josué 14, agora analisando o versículo 7, nós vamos ver essas palavras. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Olha, irmãos, esse tempo em que Moisés chama Josué e manda espiar a terra, até o momento em que ele é trazido como líder daquele povo, se passou muito tempo. Às vezes nós ficamos muito imediatistas nas coisas de Deus, mas aqui há um ensinamento que quando entendemos que precisamos ter esperança, que aquela promessa há de se cumprir, que o nosso coração tem que estar sempre alimentando aquela profecia, para que quando ela se realizar, nós viemos trazer sobre ela uma magnitude muito maior. Assim fora no coração de Josué. Veja, lá para trás, Moisés chama ele, vai espiar a terra, e agora ele estava diante da terra. Imagine o coração deste homem, quando ele invade a primeira cidade e conquista. Imagino que o seu coração se voltou desde aquele momento em que ele entrou nessa terra como espia. Irmãos, às vezes é assim na nossa vida. Deus nos dá um entendimento lá para trás, quando ainda estamos iniciando, e depois de alguns anos, com experiência, com vivacidade, nós começamos a ver que tudo aquilo era aprendizado para que quando chegasse aquele momento, e assim fora. O tamanho da promessa estava intimamente ligado à esperança que ele tinha de um dia adentrar naquela terra que ele havia espiado. Então agora nós vemos Josué convicto e certo que a palavra de Deus é fiel e se cumpriu. Já no versículo 8 do texto básico, nos fala que a promessa será do tamanho da tua disposição. Olha como é bacana isso, porque isso serve muito para os dias atuais. Tem muito crente que estuda, que faz até seminário, que faz curso daqui, que lê a Bíblia, mas não pratica. Tem um conhecimento teórico, é um grande professor, mas não é aquele que vive a palavra de Deus. Eu, com muita infelicidade, eu vou dizer que eu conheci um pastor que conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Ele sabia todos os versículos de Gênesis até Apocalipse. E era interessante quando a gente ouvia da boca dele, ele falar, conforme está escrito em Josué capítulo 14, verso 12, era isso.
E depois ele citava outro exemplo. A sua pregação era contida desses momentos em que ele fazia lembrar o que estava escrito ali. E eu, particularmente, eu achava maravilhoso uma pessoa ter essa capacidade de guardar todos os versículos da Bíblia. Eu não sou possuidor disso. Gostaria de ser, mas não sou. Mas, no entanto, esse mesmo pastor nos deu prova de que ele não vivia aquilo que pregava. Num determinado momento na sua vida, ele mostrou isso para aqueles que estavam mais próximos. Ele não vivenciou aquilo que ele conhecia de cor. Então, eu quero te dizer que servir a Deus com disposição é ter esperança que aquela promessa vai ser grandiosa. Então você vai poder medir o tamanho da tua promessa pelo tamanho da sua disposição. Porque quando Josué e Caleb e aqueles outros 10 foram espias enviados à terra prometida, 10 deles voltaram retrocedendo, dizendo, não, terra boa, mas tem gigantes, é impossível nós irmos lá. Mas Josué e Caleb tinham disposição para enfrentar as adversidades, porque a Bíblia está recheada de momentos históricos que nos mostram que só com disposição nós vamos vencer os nossos gigantes. Você não pode se amedrontar, você não pode fugir daquilo que muitas vezes o mundo te apresenta como obstáculos. Você tem que ter disposição, crendo em Deus, que por maior que sejam as lutas, maior, infinitamente mais é o teu Deus te socorrendo, te ajudando, te fazendo enfrentá-los. Eu poderia aqui discorrer durante um bom tempo acerca de grandes momentos que Israel viveu, tendo sobre si aquilo que era intransponível, impossível de ser vencido. E quando eu falo de dificuldades e falo de disposição, o que eu mais vejo nos dias de hoje é uma palavra de alguém que não está disposto. A palavra negativista é o que mais encontramos. Olha, me perdoa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Parece que a negativa é algo fácil e corriqueiro no coração das pessoas. E aquela disposição de vencer os obstáculos parece que não ganha força dentro de si. Porque, novamente, as pessoas não estão entendendo a palavra, a profecia, a promessa de Deus a respeito de cada um de nós. Muitas vezes é isso. Nós não assumimos de fato que aquilo tudo é para nós, mas que precisamos ter disposição para fazê-la cumprir em nossa vida. Deus tem todo o poder para, num passe de mágica, nos dar tudo o que precisamos. Mas não se esqueça que o maior prazer de Deus é nos envolver na própria vitória. Porque quando Ele nos chama para ser vencedor, Ele primeiro te diz, vem comigo, vem lutar junto comigo. E você tem que ter a disposição para isso. Volto a dizer, Deus pode te dar a bênção sem que você seja envolvido. Mas o que prazer teríamos nós se tudo fosse entregue de mão beijada? Você já entende isso? Você é maduro para entender que quando nós participamos de uma conquista, há uma valorização muito maior. Então eu quero que você entenda que Deus está te chamando a ser participante. Você tem que estar disposto a fazer aquilo que te permita consolidar a promessa de Deus a teu respeito. E por fim, eu quero te dizer que Josué tinha uma visão acerca do tamanho da sua promessa. Ele diz lá no versículo 10 do texto que eu li, e é interessante que você me acompanhe. E agora eis que o Senhor me conservou em vida,
Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Alguém poderia dizer, Deus foi tardio. Por que Deus permitiu 40 anos depois ver cumprida uma promessa como essa de adentrar a terra prometida? 40 anos se passaram. Os estudiosos, os teólogos logo vão dizer para mim, não, é porque geograficamente tinha que passar por ali. Outros vão, no entendimento mais real, que eu também acredito, que aquele povo haveria de passar por toda uma fase e somente aqueles que se encontrassem aptos poderiam entrar de fato na terra prometida. E quando nós olhamos o texto sagrado, nós vemos que só 2 adultos, justamente Josué e Caleb, os demais eram crianças. Toda aquela geração foi permitida sucumbir durante aqueles 40 anos, mas a Josué não. Josué passou 40 anos tendo uma visão muito clara do que era conquistar aquela terra. Alguém poderia dizer, olha, Moisés deu a liderança a Josué porque era amigo dele. Não, porque de fato Josué estava preparado para liderar. Josué havia aprendido naqueles 40 anos ter a visão do que era possuir aquela promessa. Eu quero te dizer que todos aqueles anos serviu como grande escola para aquele que seria um grande líder. Você tem que aprender que nos dias de hoje o imediatismo não faz parte dos projetos de Deus, não. Essas igrejas que lançam convites, vem hoje que amanhã Deus vai fazer isso, são igrejas que parece que não compreendem as promessas de Deus, os planos de Deus, que toda vez que Deus lança uma promessa na vida de alguém, essa promessa há de se cumprir após um período de aprendizado, um período em que Deus vai falar com ela, Deus vai ensinar a ela, vai ser uma verdadeira escola. Quem sabe não serão 40 anos, quem sabe serão 4 meses, 4 anos, quem sabe serão mais do que 40 anos. Mas tudo isso tem um propósito diante de Deus. E você, como servo de Deus, tem que começar a entender que verdadeiramente tudo está sob o governo de Deus, inclusive nossas próprias vidas. Então, meu irmão, se você quer ver as suas promessas serem realizadas, confia mais em Deus. Acredite que Ele terá momentos e estágios na sua vida em que você vai aprender muito. E você precisa aprender muito. Por isso, o tamanho da tua promessa está intimamente ligado ao tamanho do seu caminhar ao lado de Jesus. Não tenha pressa. Entende que Ele tem um momento certo e a hora certa. Se você se entender e ser fiel a Deus, no momento certo, a tua promessa será infinitamente maior sendo realizada na sua vida do que você tem pensado. Confie em Deus. Acredite sempre que Ele estará oferecendo a você o teu melhor. Que Deus te abençoe. Até um próximo programa com a graça de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.